Pessoal, boa tarde. Tendo em vista o avançado horário, a gente vai iniciar a nossa sessão. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um LED Café. Para quem não conhece o evento, a sessão tem como objetivo compartilhar conhecimento da área da tecnologia da informação e comunicação, com ênfase em redes e segurança. Hoje estamos aqui com o Thiago Sete para compartilhar sobre a tecnologia de 400 gigas. Desde já, eu agradeço a presença de todos. Quem puder, adicione no chat a empresa que atua e de onde você fala. Ao final, eu vou colocar o link para o nosso site, o site do evento Net Café, onde é possível obter mais informações sobre as próximas sessões. Agora, com a palavra, nosso palestrante, Thiago. Obrigado, Pedro. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui do assunto que a gente vai falar e vou abrir uma apresentação, um slide aqui no meu notebook para nos guiarmos aqui por ela, tá? Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre a evolução do 400 GB Ethernet, né? O novo padrão de capacidade aí do protocolo Ethernet, que hoje é o protocolo mais utilizado aí, né, de conexão em redes de computadores. E como o assunto ele vai abranger vários tópicos técnicos, eu vou deixar vocês à vontade para fazer perguntas aí durante a apresentação, tá? Não precisa esperar o final dela, não. Então, de vez em quando eu vou parar aqui, dar uma olhada no chat, ou o Pedro dá um toque, e a gente interrompe e responde as perguntas que eventualmente vierem a surgir, tá? Então, eu vou apresentar aqui, colocar a apresentação aqui na minha tela aqui, tá? Aí a apresentação está aqui. Eu vou só perguntar para vocês se estão vendo a apresentação. Conseguimos ver, Thiago. Consegue? Tá. Só oculta, por favor, esse pop-up. Isso. Ok. Ok. Show. Então, ok, beleza. Então, de vez em quando eu volto aqui se tiver alguma pergunta. Então, vamos lá, pessoal. A ideia da apresentação é a gente falar um pouquinho dessa evolução, desse protocolo, né? Eu chamo Thiago Sete, eu sou diretor de engenharia de redes na Eduno, tá? A Eduno ela é hoje uma empresa que atua principalmente na América Latina, né? Com presença na maioria dos países da América Latina. E também nós temos uma rede aí com serviços também em Istambul, né, no Cairo, em Riad e alguns POPs nos Estados Unidos. Mas o foco do nosso negócio é trazer essa conectividade para a América Latina, trazer conteúdo, né? A gente traz muito conteúdo para onde a gente se conecta, né? Então são diversos tipos de CDNs, conteúdos OTT, né? Que usam a nossa infraestrutura. Né? A gente vende essa infraestrutura como serviço, né? E além disso, a gente tem também uma cadeia de produtos aí de cloud, né? Data center, bare metal, além dos serviços profissionais, consultoria, todos na área aí de redes, interconexão e conectividade, né? E um pouco de cloud aí também nós estamos fazendo nesses principais países que a gente atua, tá? Então, a gente é um grande usuário dessas tecnologias, né, internet, porque a gente opera data center, né, opera rede de longa distância. Então, temos aí uma vasta experiência aí com esses protocolos e estamos acompanhando aí a evolução da tecnologia, né. Então, entrando aqui no tópico, né, do que nós vamos falar, falando dos principais padrões de velocidade Ethernet, ou capacidade, né, do protocolo Ethernet. O protocolo Ethernet ele é padronizado hoje no I3E, né? Toda padronização é feita no I3E, né? Do protocolo Ethernet, diferente dos protocolos, né, de internet, né? O TCP/IP, BGP, protocolos que geralmente são padronizados no IETF, né? O Ethernet não, né? O Ethernet é padronizado no I3E, até porque não necessariamente tem relação com a internet, né? Então, o Ethernet é um protocolo já mais antigo, utilizado para interconexão aí de camada 2, né, entre diversos dispositivos de rede. E essa padronização, ela surgiu, né, fazendo interfaces ali de 100 megas, 10 megas, 1 gigas, 10 gigas, né, e isso acabou mudando um pouco depois de 2016, quando a gente tem a padronização, começou a fazer velocidades não mais múltiplos de 10, né. Então, a gente
já, a partir de 2016 já teve padronização do 2,5 GB, do 25 GB, do 5 GB, do 50, né? E do 400, né? Que foi o último padrão aí em termos de capacidade, né? Já publicados pelo I3E, né? Então, é mais sobre o 400 GB que nós vamos falar hoje, né? Um pouquinho dessas características técnicas do protocolo, tá? Então, em 2017, né, foi feita a padronização do 400 GB junto com 200 GB. Um pouquinho de informação aqui de mercado, né? Já não só de padronização, mas de adoção aí das velocidades, das capacidades da internet, né? Então a gente tem um gráfico aqui da Light Counting, né, que é de 2019, fazendo uma perspectiva aí de futuro para uso dessas capacidades, né? Qual que vai ser a adoção do mercado prevista, né? De acordo com o histórico. Então vocês podem ver aí no gráfico que a gente está ali em 2022 agora, né? Com o uso bem alto já do 100 GB, né? Que é o azul aqui. O 10 GB ainda se mantém, né? Que é o 10 GB é o verde claro aqui. 1 GB ainda permanece por conta dos dispositivos menores, computadores, né? Notebooks ou dispositivos, né? Televisão, videogame, esses equipamentos mais de usuário, que acabam usando interfaces de 1 GB ainda, né? Mas essa adoção aqui, ela é para todo o protocolo Ethernet, né? Os principais consumidores dessas interfaces são as redes, né? E os grandes data centers, né? Então a gente vê essa adoção do 100 GB crescente, né? O 40 GB em amarelo aqui morrendo, né? Fatalmente existe uma ou outra interface ainda aí, algum equipamento, mas fatalmente vai deixar de ser usado, né? O 40 GB. E a gente passa a adoção do 400 GB, né? Que é o laranja aqui, vem crescendo, né? Não talvez na mesma velocidade que o 100 GB alcançou, né? Esse crescimento, muito por conta das problemas de logística, restrição de chip que a gente tem vivido hoje, e isso tem atrasado um pouco aí o desenvolvimento desses protocolos, né? Não o desenvolvimento do protocolo, mas assim a adoção do protocolo pelos operadores, né? Pelos principais operadores e clientes. Então, a ideia é que a gente vai ver esse crescimento acontecer a partir de agora, né? E mais os 100 GB ainda tende a ser a velocidade mais dominante aí das altas capacidades entre data centers e redes de telecom. Então, hoje, o 400 GB ele ainda tem um custo muito alto, né? Vamos dizer assim, nós estamos numa fase inicial aí de precificação, né? Se a gente comparar o custo, né, nesse gráfico aí, o custo vem caindo, se comparar uns 100 GB, né, que é o azul aí, com 400 GB, ele ainda é mais caro do que 4 portas de 100. Se você comprar 4 portas de 100, que vai te dar a mesma capacidade, 400 GB, ainda é mais barato do que comprar uma porta de 400 fechada, né, por conta do módulo óptico, por conta do equipamento, do device, né, do switch ou do roteador, acaba tendo um custo ainda mais caro. Então, o custo por bit do 400 GB ele ainda é mais caro do que você usar 100 GB. Então, mas isso está numa fase inicial, o mercado ainda não tem uma demanda tão alta, né? Já tem demanda, já tem produção, mas não tem uma demanda tão alta, então o custo por bit ainda não é relevante, né, para baixar esse custo. Mas isso vai acontecer, é o que acontece com todas as capacidades. Hoje, por exemplo, se você for comprar uma interface de 100 GB, né, e você for comparar com 10 GB, provavelmente o custo de você colocar 5 interfaces, até 6 interfaces de 10 GB num dispositivo, num servidor ou num roteador, num switch, provavelmente com o mesmo custo de colocar 6 ou 5 portas, você coloca uma de 100. Né? Então você tem um custo por bit muito melhor no 100 GB. Né? E isso vai acontecer com 400 GB também, né? no futuro aí, assim que a gente começar a ter mais demanda e mais escala. Tá? Bom, vamos entrar um pouquinho aqui em conceitos, mas antes disso, ver se tem algum tipo de pergunta aí, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat. Não, né? Tá No bom. momento não, Thiago. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, Pedro. Se tiver, aí você me dá um toque, dá um grito aí. Certo, Aí não tranquilo. preciso voltar para cá. Pode ficar tranquilo. Aí, voltei a apresentação aqui, vou falar um pouquinho desses conceitos mais técnicos aí do 400 GB, né? O que foi necessário, né, adotar aí para o protocolo ser padronizado, né? O principal atributo, né, o principal conceito técnico é o conceito do paralelismo, né? Esse é um conceito que já foi adotado desde o 40 GB, né?
Porque a interface de 40 GB, elas são quatro subportadoras ali de 10, né? Se a gente considerar cada laser ali, né, do módulo óptico, né, quando a gente está falando do módulo óptico, a gente considerar essas portadoras, cada uma fazendo 4 de 100 GB ou 8 de 50 GB, a gente alcança os 400 GB. Então foi assim desde o 40 GB, né? Então no 40 GB são 4 de 10, no 100 GB são 4 de 25 gigabits, né? A gente não tem uma interface serial ainda, né? Isso vem desenvolvendo, né? Isso vem crescendo, vem adotando, os componentes vem evoluindo, e a gente, hoje em dia, já existe, não com um custo muito barato, soluções onde você tem 100 GB serial, né? Então, para fazer um 400 GB, você coloca 4 paralelos, né? 4 subcanais aí de 400 GB, de 100 GB para fazer um canal de 400. Isso significa que, por conta da adoção de 400 GB, né, a gente vai ter também 100 GB de maneira serial, sem usar paralelismo mais, né? Porque a gente pode separar uma delas e criar um módulo, né, que seja serial. Então, mas isso é um conceito que a I3E adotou até para ganhar velocidade na padronização, porque a demanda é alta, né? Os operadores precisam disso e os componentes às vezes não acompanham a mesma evolução. Então, dos 100 megas para 1 giga, de 1 giga para 10 gigas, a gente sempre foi crescendo com saltos de 10 e interfaces seriais diretas, né? Interface sem paralelismo, né? Uma única transmissão. A partir dos 40 gigas e dos 100 gigas, a gente já mudou esse conceito, o I3E mudou esse conceito para conseguir padronizar de maneira mais ágil, mais rápida essas interfaces, mesmo usando paralelismo. Fica um pouco mais caro, obviamente, porque você tem que usar múltiplos lasers ali, muito de recepção e transmissão, né? Você tem mais uma eletrônica envolvida ali para fazer a multiplexação desses canais, mas ela faz sentido por conta que acelera aí a adoção dessas novas capacidades. Então, 400 gigas, basicamente, você vai encontrar ele num formato de 4 de 100 ou 8 de 50, né? Então, que agregados ali dão os 400 gigas. Geralmente, isso é transmitido, né? Vou falar um pouco mais à frente dos padrões de transmissão aí. A gente pode usar fibras monomodo ou fibras multimodo, né? Não existe 400 gigas em porta elétrica, cobre, né? UTP. Já também não existe 100 gigas, né? UTP. Então, basicamente, todas essas altas capacidades ali depois do 40 gigas são todas interfaces óticas, né? Então, a gente acaba o conceito de paralelismo ali no mundo óptico acaba sendo utilizar ou múltiplas fibras, com um cabo com múltiplas fibras, ou quando você usa uma divisão por comprimento de onda, né, que é o WDM, onde você multiplexa os canais ali em comprimentos de ondas distintos, né, que é o que a gente está mostrando aqui. Né? Cada canal desse de 100 gigas vai num comprimento de onda diferente. Tá? Então, esse é um conceito importante do 400 gigas, que já vem desde o 40, mas que se mantém, né, para acelerar a adoção. Um outro conceito também é a modulação. Tá? Então, esse é um conceito que foi adotado a partir do 400 gigas. Tá? Até a interface de 100, todas as interfaces Ethernet, elas usavam o que a gente chama de NRZ, ou 01, né? Ou on-off, né? Ou OK, on-off, ligado e desligado, né? É uma modulação muito simples, né? Para representar o bit 0 e bit 1, né? E isso mudou, né? A partir do 400 gigas, né? Para conseguir trazer aqueles canais, né? De 8 canais de 50, né? Com a eletrônica disponível hoje, com os componentes disponíveis hoje, para não encarecer o negócio, para ficar eventualmente ter demanda, né? Ter escala, foi utilizado o conceito de uma modulação já um pouco mais avançada, né? A modulação PAN4, que a gente carrega 2 bits por símbolo, já não mais 1 bit por símbolo, né? Da modulação tradicional do on-off ou NRZ, né? Então a gente já trabalha com 4 níveis aí de símbolos, né? E a gente consegue carregar 2 bits aí para cada símbolo, fazendo uma transmissão um pouco mais carregada aí de informação. E, obviamente, quando a gente aumenta a modulação, a gente também aumenta a necessidade de ter uma relação sinal-ruído melhor. Fica um sinal mais sensível, né? Os componentes também são mais sensíveis. Então, a gente está mais suscetível a erro, né? Então, até algum erro na transmissão.
E para evitar, tentar corrigir um pouco esses erros, entra um terceiro atributo da tecnologia 400 GB aqui, que é o FEC, né? Que é a correção de erros aí posterior, né? Porque o FEC ele é um conceito aí adotado já desde os 25 GB, mas ele é um conceito onde a gente traz um pouco da matemática aí, né? Que é um algoritmo de correção de erros posterior, onde a informação ela é transmitida, né? O transmissor envia um pouco mais de informação. Então, se você tem uma interface de 25 gigas, 25 gigabits por segundo, com FEC habilitado, na prática a gente tem uma taxa de bits ali de 28 gigabits. Então vai 3 gigabits por segundo a mais só com informações para correção de erro, né? Então faz parte do algoritmo matemático aí para que o receptor do outro lado, quando receber a informação, usando aquela informação extra, aquele cabeçalho extra, ele consiga fazer a conta necessária ali matemática para tentar corrigir, né, um bit errado, né? Se veio um bit 1 que deveria ser um bit 0, ele consegue matematicamente até uma taxa de erros, né, específica fazer essa correção. Depois disso, se a taxa de erro persistir, não tem muito o que ele possa fazer, né? Aí o erro vai ser transmitido. Então, por conta da modulação mais alta, né, utilização do PAN4 como uma modulação do 400 GB Ethernet, é obrigatório aí o uso do FEC, né? Você vai ver que o FEC existe também nos 25 GB, nos 50 GB, nos 100 GB, mas são opcionais, né? Hoje você consegue fazer uma interface de 100 gigabits Ethernet com FEC ou sem FEC. Dependendo da distância, dependendo do cenário de transmissão, é importante habilitar o FEC para ter uma correção, mas não necessário, né? Você consegue operar sem o FEC. Já no 400 GB, né, por conta da modulação mais alta, o FEC vai ser necessário, é obrigatório aí para manter a qualidade do sinal. Porque a gente tem um ganho aí, né, importante, né, de erro, onde a gente pode ter mais erros de transmissão, que mesmo assim, matematicamente vão ser corrigidos e a informação digital, o bit, vai ser transmitido de maneira perfeita, sem erros. Então, esse é um outro atributo aí do 400 GB, importante também para a gente entender aí as principais tecnologias utilizadas aí para padronizar o 400 GB, né? Então, trazendo para você aqui essas informações. E um pouquinho aqui sobre a padronização, né? Os formatos aí definidos pelo I3E, né? Porque foi definido 400 GB, mas a gente sabe que geralmente quando o I3E padroniza isso, ele padroniza para alguns meios físicos de transmissão. Então, usando fibras monomodos, usando fibras multimodos, né? E nos padrões de 1 GB, 10 GB, a gente também tem o padrão de cobre, né? Transmissão em cobre, o TP ou o KR, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de 400 GB, só fibra, né? Transmissão sobre módulos óticos. E o I3E, ele padronizou quatro modelos aí, né? De 400 GB, né? É o que a gente chama lá de 400G base, né? E aí você tem o LR8, o FR8, o DR4, são formas diferentes de transmitir a mesma capacidade, né? E isso vai gerar um alcance diferente, um tipo de fibra diferente. Então, o LR8, ele é um modo de funcionamento aí de 400 GB, onde a gente utiliza fibras monomodo, né? Que tem um alcance maior, né? Um alcance até 10 km, e a modulação são 8 de 50 GB PAN4, né? 8 canais de 50 GB utilizando modulação PAN4. O FR8 é basicamente a mesma coisa, o LR8, só que usando componentes aí um pouquinho mais simples, né? Com um pouco mais relaxados em termos de performance, você atinge um alcance menor, mas um custo melhor, né? Também monomodo. E o DR4, né? Que é para 500 metros, geralmente usado com fibras paralelas, né? E dentro de um data center, já usando uma modulação PAN4, só que com um baud rate mais alto, né? Usando 4 canais só de 100 GB. O SR16, ele foi padronizado, mas ele foi algo inicialmente usado só para experimentação da tecnologia. Hoje não tem uma adoção de mercado desse padrão, porque era uma tentativa de fazer o 400 GB ainda sem mudar a modulação, né? Fazendo modulação NRZ, usando 16 canais de 25, que ficam bem custoso, bem difícil de fazer, porque você precisa de 16 lasers, né, no módulo, para usar múltiplas fibras paralelas. Então, esse é um módulo que tem na padronização, mas ele não é muito utilizado ainda. E nem deve ser, né?
Então aqui tem um quadro aqui das padronizações principais aí do I3E, né? Então o 802.3BS, né, que é esse grupo específico, esse grupo de trabalho do I3E, padronizou esses padrões aqui, que são o SR16, o DR4, FR8 e o LR8. Mas você tem também algumas outras iniciativas padronizando outros formatos para 400 GB, né, que nem sempre são do I3E. Então você tem o próprio I3E, né, iniciando um trabalho num grupo 802.3CM, né, trazendo essa padronização do 400 GB usando o 8, o SR8, usando fibras multimodo, né, com 16 canais aí. Desculpa, são 8 aqui, tá errado, são 8 canais. Não, desculpa, são 8 canais, mas 16 fibras, exato. São uma fibra para transmissão, outra para recepção. Então são 16 fibras, né, num sinal de SR8. Você tem o I3E também trabalhando aqui no 802.3CN, que é um outro grupo de trabalho, já para um alcance maior, a interface ER8, que é uma interface de mais extended range, né, que é um alcance mais estendido, até 40 km. E você tem grupos de mercado, né, consórcios de empresas, né, que não necessariamente seguem a padronização do I3E, mas tentam lançar alguma padronização que ainda não tenha disponível no I3E, para atender alguma demanda que existe no mercado não atendida aí pelos padrões. Então, esse grupo 100 GB lambdas é um consórcio, né, de empresas que padronizou o FR4, né, que é basicamente o mesmo formato do FR8, só que usando lambdas de 100 GB, né, capacidades de 100 GB, subportadoras de 100. E o LR4, fazendo a mesma coisa, o LR8 diminuindo aí pela metade a quantidade de lambdas, né? E de lasers também disponível. E você tem, né, além do 100 GB lambda, o OIF, que é um outro grupo de trabalho, constituído aí por um consórcio também de empresas, que está padronizando o 400ER, né, que é um alcance mais longo aí, até 80 km ou um pouco mais, né? Então, usando já DWDM, já uma modulação bem mais avançada. Aqui a gente já parte para uma característica de um transponder DWDM, né? Basicamente, com toda a modulação coerente, né? Todas aquelas características. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês sobre isso, mas para ter um alcance maior, né? São módulos bem mais caros, porque tem uma tecnologia embarcada bem maior. E o I3E, para não ficar de fora, aqui tem um novo padrão, né, o 802.3CW. Isso não foi publicado ainda, está em grupo de trabalho no I3E. A ideia é também ter um 400ER, só que do próprio I3E, né, para não ficar só na OIF, ter algo parecido, mas eles vão ser equivalentes aí e compatíveis, tá? Então, isso aqui é algo que está sempre em constante mudança, porque novos consórcios são lançados, novos padrões são estudados, grupos de trabalho, às vezes do I3E, que começam, depois não terminam, né? Pode não lançar uma padronização. Então, isso é algo que vocês têm que acabar acompanhando, né? Porque é algo que acaba mudando aí durante o caminhar aí da tecnologia, tá? Tiago, desculpe te interromper, mas a gente tem uma Claro, pergunta do Mário vamos, Santos aqui no chat. Ele vamos perguntou o lá. seguinte: então a fibra multimodo não tem futuro? Então, a fibra multimodo, ela tem caído mais em desuso hoje, tá? A gente tem percebido que ela é um componente mais barato, né? Ela é uma fibra que você consegue utilizar módulos óticos também mais baratos. Alguns data centers têm cabeamento estruturado todo montado em multimodo, por isso ainda as interfaces multimodo existem, né, em abundância. Mas o que a gente tem percebido, né, é que novos data centers, né, novas construções, novos lançamentos, o pessoal tem evitado fazer multimodo e usando só monomodo. Tá? Então, se vai morrer por completo, provavelmente não. Né? Mas a tendência que a gente vê hoje no mercado é que as fibras multimodo estão perdendo esse apelo e a maioria dos novos data centers, dos novos deployments são todos feitos aí com fibras monomodo. Mais alguma aí? Tranquilo, Thiago. Não, até o momento não. Ok. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui.
Um pouquinho aí do formato físico, né? Quando a gente fala desses módulos óticos, a gente geralmente tem um formato físico para colocar esses componentes, né, eletrônicos, que geralmente o que a gente chama aí de transceiver, né? Ou os mais antigos chamam até de GBIC ainda, né? Então, são os ou transceptores, né? Você encontra por vários nomes aí. Mas esses transceivers são equipamentos que a gente instala dentro de um roteador, de um switch, de um servidor, de um computador ali que tem uma placa de rede para, né, com esse módulo, com esse formato, que nele você tem a transmissão ótica ali, né? A transmissão, a recepção ótica, né? E um chip para fazer a modulação, demodulação do sinal e uma interface elétrica de contato aí com o dispositivo que tem a porta, né? O roteador, o switch, o servidor. Então, por 400 GB, a gente está vendo uma disputa no mercado hoje, né, entre dois formatos físicos. Né? Basicamente, são formatos. A tecnologia é a mesma, né, de transmissão, vai usar o 400 GB da mesma forma, 400 GB LR4, LR8, FR8 são iguais, mas aí o que muda é o formato físico, né? Então, hoje a gente tem no mercado uma briga aí de padrões, né, entre o QSFP-DD e o OSFP. O OSFP, ele é defendido por um consórcio de empresas, o QSFP-DD defendido por outro. Então, são essas brigas de padrões que acontecem no mercado de vez em quando, né? Então, a gente tem, né, na história da tecnologia aí alguns casos, né, desde lá do VHS versus Betamax, ou o Blu-ray versus HD DVD, né? Foram padrões também que brigaram aí pela hegemonia. E isso sempre acontece aí até a gente acaba tendo um vencedor de fato, né? Que acaba tendo uma adoção maior do mercado. Então hoje essa briga já está mais ou menos que definida aí, porque você vê que a maioria das empresas, dos componentes, dos fabricantes tem adotado o QSFP-DD e não tem usado muito o OSFP. Então a impressão até o momento, né, e pela experiência aí que a gente vê no mercado é que o QSFP-DD ele deve ganhar essa guerra de padrão, tá? De formato físico. Então, o QSFP-DD ele tem a vantagem de ser um módulo compatível, um slot compatível com os padrões antigos de 100 GB, que é o QSFP28 ou o QSFP Plus, né, que é o de 40 GB. Ele é um pouco maior, então, obviamente, que ele, num equipamento que tem portas de 100, você não vai conseguir colocar um de 400, porque ele é maior. Mas o contrário acontece. Então, um equipamento que suporta o QSFP-DD, né, o slot dele também suporta os menores, né? Então, vai ser uma porta que faz 400 GB, mas também faz 100, também faz 40, faz breakout, né? Você pode fazer a abertura desses canais. Então, acaba tendo um pouco de retrocompatibilidade, né? Não o módulo em si, mas o slot, né? A porta no equipamento acaba sendo compatível com outros formatos de gerações anteriores, o que beneficia aí uma adoção parcial, né? De uma empresa ou de um data center que quer comprar um equipamento e não quer colocar tudo 400 GB, né? Pode começar usando módulos de 100 e depois, conforme for necessário, ela vai e troca só o módulo pelo QSFP-DD e consegue fazer um upgrade aí, né? Sem muita necessidade de trocar o equipamento. Tá? Então, o QSFP-DD, ele meio que ganhou essa guerra até o momento. Eu não percebo, não vejo o OSFP renascendo para ganhar mais mercado, não. O QSFP-DD deve ser adotado aí daqui para frente, realmente, na maioria das empresas aí, fabricantes, né? Então, além desse conceito que eu falei para vocês, a gente tem um conceito de breakout, né? O que é esse conceito de breakout? Desculpa que ele passou a apresentação aqui mais rápido um pouquinho. O conceito de breakout, né, é quando você coloca uma interface de 400 GB, né, num equipamento, geralmente num switch, né, ou num roteador, mas você quer pegar aqueles canais ali que estão em paralelo, né, e conectar 4 dispositivos, por exemplo, do outro lado. Né? Então você tem uma porta de 400 no seu switch, mas você tem 4 servidores e cada servidor com uma porta de 100. Então você pode usar um cabo de breakout, que é um cabo que numa interface ele conecta na porta de 400 e na outra ele abre em 4, né,
quatro rabichos ali de 100 GB, né? Onde você pode ligar 4 dispositivos. Então, você acaba tendo ali uma eficiência maior de espaço, né? Densidade. Você tem um switch ali com 10 portas de 400 GB. Na verdade, você pode, usando ele com breakout, você vai ter 10 portas, vezes 4 cada uma, né? 40 portas de 100. Então, geralmente, num rack, você quer otimizar um data center, otimizar um armário, né? Você colocando equipamentos para fazer breakout, você acaba ganhando ali no espaço, né? Às vezes precioso esse espaço, em alguns cenários você não tem todo o espaço disponível. Você consegue multiplexar ali múltiplas portas de 100 numa porta de 400, então fisicamente você consegue instalar mais portas ali sem usar muito espaço, né? Acaba tendo um consumo menor. Então, esse conceito de breakout ele já existe desde o 40 GB, né? Quando você coloca uma interface de 40, você pode fazer o breakout para 4 de 10, né? Então, são 4 dispositivos ligados naquela porta. Mas você pode fazer isso também no 100 GB, com 4 de 25. E você também, obviamente, faz isso agora no 400 GB, 4 de 100. O desafio aqui do 400 GB é a modulação, né? Lembra que a gente falou que a modulação dos 100 GB era NRZ e a modulação do 400 GB é PAN4. Então, para você fazer um breakout de uma porta de 400 GB, não dá para usar os módulos que é SFP28 padrão lá, NRZ, que a gente tem hoje, né? Que é o LR4, né? Que é o SR4, 100 GB padrão, porque a modulação é diferente. Então tem que trocar também um módulo do lado 100 GB. Não dá para reaproveitar esses módulos que a gente tem hoje, né, já implantados para fazer o break, para conectar numa porta de breakout. Então é um outro conceito importante aí. Bom, alguma pergunta aí? Pelo momento não, Thiago. Podemos Se tiver, seguir. eu faço intervenção. Tá bom. Então, Opa, não sei o que está passando aqui o slide. Só um minutinho. Eu acho que ele está passando automático aqui. Peraí. Vamos ver se ele... Ele para aqui. Parou. Estão vendo o slide de novo, hein? Estamos sim. Ok. Então, essa forma de fazer breakout, né? Ela muda, né? De acordo aí com o tipo de módulo óptico que você vai usar, né? Então, essas interfaces, imagina que esse bloco cinza aqui é um módulo óptico, né? É o transceiver aqui. Então, quando a gente tem ele usando os padrões 100 GB normal, né? O padrão 100 GB tradicional, a gente tem 4 interfaces elétricas de 25 GB que viram 4 sinais ópticos de 25 GB usando a modulação NRZ, né? Já no caso dos 100 GB, do 400 GB, né, ou do 100 GB PAN4, que é necessário, por exemplo, para você conectar num breakout de 400 GB, uma interface de 100, ela não pode ser NRZ, né, porque a modulação do 400 GB é PAN4. Então, esse módulo aqui, você tem que trocar ele por um módulo já que tem essa capacidade, né, de conversar com o switch ou com o roteador, o servidor, nas mesmas interfaces de 4 de 25 elétricas, mas pegar esse sinal, multiplexar ele num único 100 GB PAN4, né, para poder conversar com 400 GB lá do outro lado. Então, esse equipamento, esse SFP, acaba sendo mais caro, né, mais custoso, porque você tem um gearbox, você tem um equipamento que faz uma modulação aqui, faz uma multiplexação, né, acaba elevando o custo. Tá? Então, vocês vão perceber que um módulo óptico de 400 GB, ele é bem caro. Né? Ele é bem caro. Ele é caro ao ponto de que você comprar hoje um switch, né, de 400 GB, e você equipar um switch de 30 portas, né, 32 portas, e se você equipar todo ele com módulos óticos,
você provavelmente vai gastar uns 80% do valor só com o módulo ótico e 20-25% do valor com o switch em si, né? Porque os módulos têm se tornado tão caros, né, tão avançados, que ele acaba gerando um custo muito alto, né? Muito mais alto do que o próprio switch, roteador ou servidor, né? Então vamos falar um pouco. Tem alguma pergunta? Não, né? Ainda Então, não. ok, vamos lá. Vamos falar do 400ER, tá? Esse é um padrão também definido em consórcio pela OIF, né? Ele é um padrão de alcance um pouco mais longo, né? Eu fiz uma apresentação só sobre o 400ER no último evento do NIC, né? Se vocês buscarem no YouTube, vai ter aí, né? Eu chamei ela assim do santo grau da comunicação ótica de dados, né? Por que é o santo grau? Porque a gente chegou num ponto onde a gente conseguiu ter todas as características e qualidades necessárias de um módulo de longa distância num formato físico, né, equivalente igual a uma interface cinza, né, uma interface de curto alcance. Então você mantém a densidade, você usa o mesmo formato que SFP-DD, você pode colocar 32 portas num mesmo rack unit, né, no mesmo espaço, que você colocaria portas comuns, e ainda assim você tem toda a tecnologia embarcada ali para fazer um longo alcance, né? 80 km, 120 km, alguma coisa nessa linha. Ou até mais do que isso, com alguns módulos mais modernos. Então o 400ER, né, ele vem trazendo essa evolução, né, onde você, geralmente hoje nas redes, você tem uma rede DWDM, né, que está fazendo a multiplexação de canais. Você tem transponders, né, são placas grandes fazendo essa transmissão de dados, né, o elemento responsável por pegar o sinal digital ali, o bit, né, e colocar ele num lambda colorido, usar a modulação e transmitir, receber do outro lado e entregar o bit, né? Então isso geralmente a gente fazia numa placa, né, de um chassi, de um bastidor grande, né? Um equipamento que ocupa lá metade de um rack ou um quarto de um rack com um módulo gigante para fazer isso. Isso já teve uma evolução, né? A gente chama de DCI, que é o Data Center Interconnect, são equipamentos geralmente com um formato um pouco mais de data center, né? Parece um switch, parece um roteador, mas que fazem essa função de transponder. E isso evoluiu para os módulos CFP2, que ainda são grandes, né? Que não tem uma densidade boa. Você vai colocar 8 módulos desse, talvez no máximo ali num espaço de rack único, né? Mas já com a evolução do 400ER, a gente traz toda essa tecnologia para um módulo que é SFP-DD. Como eu falei, o formato físico, que é o mesmo formato físico que a gente tem usado, né, para as interfaces de 400 GB normais, né? 400 GB, sim, que a gente chama de cinza, né? São de curto alcance. Então a gente hoje chegou nessa evolução tecnológica que nos permite ter no mesmo formato físico, na mesma densidade, né? E um alcance bem diferente aí, uma interface de 200 metros e também no mesmo slot uma interface que faz 80 ou 100 quilômetros. E isso, obviamente, encarece o módulo ótico, né? O dispositivo lá, o roteador, o servidor, o switch, ele acaba sendo o mesmo custo, né? A porta é igual. O módulo ótico é que acaba sendo a diferença aí do valor. Se você quer um longo alcance, obviamente você vai pagar mais caro do que curto alcance, né? Então, isso é o natural da área de telecomunicações, né? A gente fala de telecomunicações, é comunicação à distância, né? Então, quanto mais distante, geralmente mais difícil ou geralmente mais caro, né? Mais investimento é necessário para você conseguir alcançar. Então, esse é o estado natural hoje do mercado. Quanto módulos de maior alcance, maior distância, tem um custo mais alto aí, né? Então, o 400ER ele vem para resolver isso. E o desafio principal do 400ER é consumo e dissipação de calor. Como você colocar isso tudo dentro de um módulozinho, né? Então eu tenho que colocar um laser de transmissão, e esse laser é sintonizável na banda C do DWDM, tem que colocar um DSP, que é um chip que faz a modulação, tem que colocar um receptor coerente, né? Um módulo DSP para fazer o FEC, fazer a demodulação do sinal, tudo isso dentro de um espaço físico restrito, né? De baixo consumo, né, que esse módulo hoje não pode ter mais do que, por padronização, né, 15 watts, no máximo 18 watts, né?
então de consumo e dissipação, e você tem que ter toda essa tecnologia embarcada, né? Então, o que tem nos permitido chegar nisso é a evolução, né, do silício, a evolução dos chips, a evolução dos dispositivos, que tem cada vez miniaturizado mais, né? A gente consegue colocar em espaço menor, com consumo menor, né? Toda essa tecnologia. Então, é algo que antes ficava num módulo gigante lá, né? De um equipamento, de um transponder, de um fabricante de DWDM. Hoje você já consegue colocar toda a tecnologia dentro de um módulo óticozinho pequeno, tamanho da palma da mão aí, ou menor que isso, né? Então, e o 400ER é um padrão que foi feito para tentar aumentar essa adoção, né, no mercado, né? Ele foi um padrão aí proposto por empresas, né, do mercado, Microsoft, Google, Juniper, Acacia, empresas que tentaram padronizar aí os principais atributos para que a gente tenha um padrão interoperável, né? Não ficar só um fabricante falando com ele mesmo, né? A gente conseguir interoperar diversos fabricantes aí que tem o mesmo módulo 400ER. Então, os principais atributos é o FEC, né? A modulação, que foram padronizadas, e o tipo de quadro aí, né? Padronizado. Então, a gente tem com 400ER a capacidade aí de colocar até 64 canais por fibra ótica. Então, dá uma capacidade bem grande, né? Nós estamos falando aí de 64 canais. Por fazer uma continha rápida aqui, né? 64 de 400, nós vamos estar com 25,6 terabits por segundo, se você usa, por fibra, né? Se você utilizar todos os 64 canais. Então, é muita capacidade, né? É muito bit aí. 25,6 terabits por segundo é muita capacidade. Mas a gente conseguir ter essa tecnologia hoje dentro de um formato físico pequeno desse é algo realmente bem impressionante, né? Bem impressionante. Então a gente faz essa longa distância aí, 40 km sem amplificação, né? E mais do que isso, você já precisa de alguns amplificadores óticos, mas que é um equipamento que você amplifica todo o laser, né? Então você não precisa de um amplificador para cada canal, é um único amplificador, você amplifica a fibra inteira, né? Então você consegue colocar 64 canais aí até 120 km e algumas soluções até mais do que isso, tá? Então um pouquinho do que o 400 GB também traz é essa simplificação das conexões de longa distância. Então, antes você tinha um roteador, né? Vou limpar aqui. Você tinha um roteador, né? Na ponta A e um roteador lá na ponta B. Você precisava fazer essa conexão entre eles. Você vai usar um módulo com QSFP cinza conectado aqui no roteador, vai ligar isso num DCI ou num transponder, né, que no equipamento de um DWDM, que vai pegar o sinal cinza, sair colorido, né, no canal que for utilizado. Esse vai entrar num RODM, né, ou no MUX, no equipamento da camada ótica, que vai chegar lá do outro lado, vai ser feita a mesma coisa. Então você tem vários dispositivos ali, um custo maior. Então, o novo modelo aí com 400R dentro de um QSFP, você já pega toda essa tecnologia, embarca dentro de um roteador, né? E basicamente você está já saindo com a interface colorida, né? Então, como se fosse esse ponto aqui. E você já não precisaria mais de. A ideia é não usar mais o RADM, porque você não vai comutar mais canais, né? De óticos, deixa essa comutação para a rede IP fazer, né? Em termos de pacotes. Então, você tem uma rede ótica muito simples, uma rede ponto a ponto, basicamente, onde você tem o módulo ótico direto ligado aí nos MUX ou pré-amplificadores, e do outro lado a mesma coisa, né? Um pré-amplificador, um MUX, um DMUX, e você tem a solução. Então facilita muito, diminui muito aí os custos de uma rede de longa distância usando o 400ER. E o roteador é o mesmo, né? Então a porta do roteador é o mesmo, não é mais cara a porta em si, o que vai ser mais caro é o módulo, né? Mas o custo desse módulo, ele hoje é mais barato do que um transponder, um DCI, né? Então, só por aí você já começa tendo uma economia boa e retira alguns pontos de falha ali da rede, tá? O 400R Plus, né, como eu falei para vocês, o alcance é até 120 km, a gente já tem o mercado, né, se organizando aí por alguns padrões proprietários. Então, o 400ZR, tá? E vejam que não é 400GZR, não é 400 GB, é 400ZR. Esse é o nome do padrão, tá? Mas é o padrão para transmitir 400 gigabits por segundo, né, Ethernet e até 80 km.
né? Isso é um padrão, todos os fabricantes estão adotando o padrão, falam 400ZR, são interoperáveis. Os ZR Plus, né, que é um a mais ali, esses já são proprietários, né? É onde a indústria, cada um tem o seu desenvolvimento ali, e uma empresa quer sair na frente da outra, acaba lançando algumas outras características, né? Como, por exemplo, módulos que fazem uma transmissão, uma potência maior, um alcance maior, né? Ou você baixa a capacidade de 400 GB para 200, para 100 e faz uma longa distância, faz um canal aí de 1.000 quilômetros, 2.000, 4.000 quilômetros, entendeu? Tudo dentro de um módulozinho daquele tamanho. Ou usando um FEC mais robusto, né, que permite aí uma taxa de erros maior. Então, obviamente, com a taxa de erro maior significa um alcance maior, né, que o FEC ainda está corrigindo. Então, você tem uma área aqui, uma área cinza aqui de ZR, porque ela não é padrão. Isso aqui é proprietário, mas vocês vão ver aí, com o avançar da tecnologia, algumas empresas, né, lançando aí os módulos meio que proprietários com algumas características diferentes, mas geralmente são módulos, né, interoperáveis com 400ZR, se você for usar em baixo alcance ali, baixo não, mas com alcance menor do que o proposto do proprietário, até 80 km, né, eles ainda funcionam aí de maneira interoperável com qualquer fabricante, tá? Então, o 400ZR, ele faz parte aí dessa evolução dos 400 GB, né? Então, a gente passa a ter um único formato, né? Um único protocolo Ethernet para qualquer tipo de transmissão de rede. Para curto alcance, para médio alcance, para longo alcance, entendeu? Tudo a gente vai estar usando o 400 GB Ethernet, né? Então, eu vou deixar essa tabela aqui depois, a apresentação também vai ficar disponível, né, para vocês consultarem aí vários formatos e alcances diferentes do 400R Plus, né? Então, a gente falando do 400 GB aqui, o 400ER, primeiro formato padronizado, então a gente tem um baud rate definido, modulação definida, o tipo de FEC, a distância máxima, 120 km. Eu falo 120 porque depende da fibra, né? Então, geralmente é 80 km para ter uma segurança, mas numa fibra boa a gente consegue alcançar 120 km. Né? E outros formatos aí que a gente consegue até sistema submarino, né? Você iluminar um 100 GB submarino de 7.000 km usando um QSFP-DD, direto no roteador. Impressionante, né? Como a tecnologia evoluiu, né? Então, um transponder desse submarino é uma placa de meio rack ali, com consumo de energia bem elevado, né? E hoje a gente já está conseguindo fazer um transporte aí de 7.000 quilômetros submarino usando um módulo de 13 watts de consumo aí, pequenininho. Não que seja barato, né? Mas é impressionante aí a evolução da tecnologia. Eu vou dar uma pausa aqui agora para a gente saber se tem alguma pergunta. A gente não tem nenhuma pergunta no chat ainda, Thiago, mas se os ouvintes tiverem alguma questão e quiserem compartilhar no microfone, sinta-se à vontade. Ok. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de roadmap. Roadmap é o que vem pela frente, né? Nós já falamos do 400 GB, né? Da tecnologia, como é que ela está padronizada. E o que vem depois do 400 GB? Né? O que vem depois do 400 GB? Não está padronizado, isso não está definido, né? Existe aí o Ethernet Alliance, que é uma aliança aí de empresas, né? Que tenta promover aí novos padrões de Ethernet. Mas esse gráfico aí mostra para vocês aí na linha do tempo, desde 1983, ali 82, quando foi padronizado o 10 megas, né? Em bolinhas verdes aí, vocês vão ver são os padrões já publicados, né? Padrões completados e publicados que já foram adotados pelo mercado. E ali, depois do 400 GB, né? A gente não sabe qual que é o próximo salto, né? Se é um salto para 1.6 terabits ou um salto para 800 gigabits. Então, geralmente a gente vinha em saltos de 10, né? Saía de 10 para 100, 100 para 1000, né? 1 giga para 10 gigas. Chegando ali no salto de 10 gigas para 100, a gente já teve um salto de 4 vezes, né? De 10 para 40. Por que esse salto foi necessário? Porque o crescimento da internet, o crescimento dos data centers, das interconexões, demandou mais rápido do que a tecnologia podia entregar com custo acessível, né? Esse salto de 10 vezes. Então, passamos a saltos de 4. Então, depois dos 100 GB, nós não passamos por uma interface de 1 tera. Nós passamos para a interface de 400, que é um salto de 4 vezes, né? E
Depois do 400 também já foi padronizado o 200, que é só um salto de 2 vezes. Mas pelo menos teve o esforço tecnológico para poder dar um salto de 4. Então, do 400 GB, a ideia é que o mercado tenta dar um salto para 1.6 terabits, porque fazer um salto para 800, um salto de 2 vezes só, é um esforço tecnológico, é um esforço de desenvolvimento, pesquisa, investimento muito alto para um salto baixo, né, de 2 vezes só a capacidade. Então, ninguém fala mais em salto de 10 vezes, nós não vamos sair de uma interface de 400 para uma interface de 4 tera, isso não vai acontecer, mas está tentando ali pelo menos um salto de 4 vezes para chegar em 1.6, né? Mas o mercado tá meio assim, reticente sobre esse possível padrão por conta dos custos aí envolvidos e, enfim, todo dia a gente está aproveitando cada vez mais a tecnologia, né, tirando o máximo dela, mas os custos vão aumentando, então existe aí algumas forças do mercado puxando a próxima padronização do I3E para ser 800 gigabits, que seria um salto só de 2 vezes, né? Então, é o que tem se mostrado mais viável no momento, essa padronização. Mas não está definido, né? Se a gente vai para 800 e depois 1.6, ou vamos direto para 1.6 e já padroniza o 800 junto, porque quando você faz um padrão de 1.6, você já conseguiria fazer o de 800, né? Como foi feito no 100. Quando você faz o 100, já faz o de 40, faz o de 400, faz os menores. Então, é isso aqui, vamos dizer, o que é o roadmap aí, as próximas velocidades aí, as próximas capacidades do padrão Ethernet, que estão em discussão aí para serem desenvolvidas e padronizadas, né? Então, na minha visão mais pessoal, eu acredito que a padronização deve seguir para o 800 GB mesmo, né? Pelas forças que a gente vê. Mas, obviamente, isso pode mudar, né? Isso pode mudar. E a gente tem que estar preparado aí para essas mudanças. Mas ainda assim, o 400 GB está no início da sua vida, né? Então, mas a padronização é importante pensar lá na frente, porque você tem um crescimento muito rápido, né? Todo dia surge uma novidade, né? Uma capacidade maior, um protocolo de maior alcance ou uma aplicação, né? Uma televisão de 4K, alguma coisa em 3 dimensões, realidade virtual. Você tem 4G, 5G, né? Você tem Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, agora Wi-Fi 7, ou seja, a demanda de conectividade de rede ela aumenta exponencialmente, né? Então, tudo isso acaba se concentrando ali em grandes backbones, em grandes data centers, onde você precisa dessas interfaces. Não é uma interface de 400 GB que vai ser instalada no seu computador pessoal ou na sua televisão. Esses dispositivos não precisam dessas portas, mas você tem que levar em consideração que todos esses dispositivos, né, eles acabam se concentrando. Geralmente, o transporte deles vão se acumulando aí e sendo necessários grandes backbones para transportar isso até os data centers, onde geralmente estão ali o conteúdo que o assinante, o usuário está acessando. Então, e nesses data centers, geralmente você tem uma infinidade ali de servidores, roteadores, suítes, onde você tem uma demanda muito alta de capacidade, né? Então, por isso é necessário aí essas altas capacidades do protocolo Ethernet, né? Então, isso é o que a gente tem aí de perspectiva para o futuro, tá? De evolução. Quando a gente souber, né, a gente marca mais um Net Café aí para falar do qual foi o padrão, quais são as tecnologias aí adotadas, tá? Então é isso, pessoal. A apresentação ela, desse formato aqui não é muito grande também, para não ficar muito cansativa tecnicamente, mas a ideia é dar uma visão geral, um panorama aí do uso do protocolo e de como está sendo adotada aí esse novo padrão 400 GB, tá? Muito bacana, Thiago. Eu vou cobrar esse segundo Net Café. A gente tem uma segunda pergunta aqui do Silas Santos da Silva no chat. Tá bom. É a seguinte: percebemos que de algumas décadas para cá, o barramento de banda é notório. Diante disso, há algum mapeamento que prevê o custo monetário para o consumidor final relacionado ao crescimento de velocidade de links? Então, eu entendi a pergunta, que a banda ela tem ficado mais barata, né? Então, o custo para o consumidor final, ele tem crescido com a velocidade. Não, você hoje não tem um crescimento de custo muito grande
para a mesma velocidade. Você vê que a maioria dos provedores, isso acontece no mundo inteiro, não só no Brasil, né? A gente acaba operando aqui na América Latina, a gente vê muito isso em outros países, mas também nos Estados Unidos, na Europa. Você vê que com o mesmo custo do usuário, fixo ou móvel, né? Aquele custo que você pagava para a sua operadora móvel, né? Para você ter um 3G, você paga o mesmo custo para ter o 4G, né? Que te dá muito mais capacidade. E o 5G, por exemplo, que já foi lançado na maioria dos países, eles geralmente não têm um custo muito mais alto, né? O assinante, as operadoras oferecem mais capacidade pelo mesmo valor para tentar reter o cliente. Isso no banda larga também tem acontecido. Quando começou a banda larga no Brasil, você tinha uma geração ali de tecnologia ADSL, né, cabo, que limitava um pouco esse crescimento, mas nos últimos 10 anos a tecnologia de fibra, né, o GPON, a tecnologia de fibra na residência, evoluiu bastante, né, e você tem hoje provedores aí oferecendo 100 megas, 200, 600, até 1 giga de capacidade na residência. E geralmente, se você for comparar a sua fatura, guarda ela lá, compara a fatura de 2 anos com a de hoje, provavelmente você vai estar pagando a mesma coisa, ou um pouco até menos hoje, né? E com muito mais capacidade. Eu, pessoalmente, eu tenho certeza disso, porque eu tinha, 3 anos atrás, eu tinha 40 megas lá em casa. Né? E estava com esses 40 megas, fiz um upgrade para 60, sem pagar nada a mais. E o último upgrade que eu fiz esse ano passado foi para 600, e ainda paguei acho que R$ 15 a menos por mês. Então, isso eu acho que vocês devem perceber aqui também no Brasil, acontece na maioria das cidades, que você tem esse custo monetário não sobe, mas a banda sobe. Né? Então você tem mais capacidade. E, obviamente, com mais banda, a gente acaba usando mais, porque antes eu não tinha muita banda, eu não podia assistir aquele filme em 4K, agora eu posso. Mas eu não tenho a TV, aí você vai e troca a TV, agora eu vou usando. Eu não tinha um videogame, agora eu tenho, né? O meu filho comprou um tablet, agora está usando, tal. Então as coisas vão sendo naturalmente, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Silas, mas eu acredito que é essa linha. Show, Thiago. Bom, tendo em vista o horário limite e o encerramento da apresentação, eu agradeço a atenção de todos os ouvintes, agradeço também profundamente a dedicação e empenho do nosso palestrante Thiago em contribuir para o nosso evento Net Café. Lembro novamente que o link do site está no chat para vocês acompanharem os próximos eventos. A gente tem mais 2 Net Cafés planejados para esse mês, já estão disponíveis no nosso site. Eu vou encerrar a gravação e, novamente, muito obrigado, Thiago. Tranquilo. Não sei se tem mais, acho que tinha mais algumas perguntas aí. Eu não sei se é só um agradecimento que está aparecendo. Tem o pessoal mandando alguns agradecimentos. É só um agradecimento, né?